Hello everybody, welcome to our channel. I'm Teacher Bia. In this class we will know about how can we do questions in English. Bom, oi aí pessoal, eu sou a Teacher Bia e nessa aula nós vamos aprender como fazer perguntas em inglês, como podemos formular perguntas. Primeira coisa que eu quero falar, eu quero te perguntar se você sabe fazer perguntas em inglês. Responde aqui nos comentários. Porque, gente, a língua inglesa tem algumas regrinhas que podem te confundir, por isso eu separei algumas dicas para te aprender como fazer perguntas de idioma e não errar na sua próxima conversa. Are you ready? Bom, gente, primeira coisa são as perguntas sem os verbos auxiliares. Em alguns casos é preciso inverter a ordem sujeito-verbo na forma interrogativa para a ordem verbo-sujeito na forma interrogativa também. Vamos ver. Tanto no presente quanto no passado, os verbos to be, os do verbo to be possuem sua forma interrogativa, conforme os exemplos que eu vou falar agora. Por exemplo, you are a student. A forma interrogativa seria are you a student? Seria você é um estudante? E depois, você é um estudante? Que é uma pergunta. Bom, o outro seria no passado, mas passado a gente vai aprender mais pra frente, que seria he was in his house yesterday. Ele estava em casa ontem. Was he in his house yesterday? Ele estava em sua casa ontem? Então, essa é a diferença, porque você inverte. Vamos relembrar o que são os modal verbs. Os modal verbs a gente falou na outra aula, então se você não assistiu, corre lá para assistir, que vai estar aqui aparecendo nos cards, ou vai aparecer em algum lugar aqui, que seriam os can, could, might, must. Por exemplo, you can come here tomorrow. Você pode vir aqui amanhã. Can you, interrogativa, seria can you come here tomorrow? Você pode vir aqui amanhã? Então, seria isso mais ou menos, tá bom? Como a gente já viu, a maioria dos verbos em inglês, eles pedem, em vez da inversão, que a gente viu agora há pouco, é o uso do verbo auxiliar na forma interrogativa. Por exemplo, you go to school every day. Do you go to school every day? Entendeu? Did, que seria o do. O do é no presente. Did seria no passado, que é o passado do do. É na forma interrogativa, retiramos a conjugação passado principal, conforme nós iremos ver agora. You worked yesterday. Você trabalhou ontem. Did you work yesterday? Você trabalhou ontem. Então, quando é no presente, no passado, numa forma interrogativa, você não coloca o ed, que seria como se fosse o passado, você só coloca o did. Did you work yesterday? Seria mais ou menos isso, tá bom? Nas orações interrogativas que a gente falou até agora, baseiam-se na resposta do sim ou do não. As question words são termos quando a gente quer informações como lugar, horário e etc. São what, how, where, when, who e which. Na forma interrogativa, as question words são inseridas no início da frase. A utilização ou não dos verbos auxiliares vai depender do verbo principal. Então vamos ver alguns exemplos. You go to the gym You go to the gym every Thursday. Você vai à academia toda quinta-feira. Ou where do you go every Thursday? Onde você vai toda quinta-feira? Ou you went to your father's house last week. Você foi à casa do seu pai semana passada. Why did you go to your father's house last week? Por que você foi à casa do seu pai semana passada? Então, as questions words são quando a gente quer ter uma resposta mais concreta, a gente não quer só o sim ou o não. A gente tem duas exceções, que é o what e o who. Há uma regrinha no inglês que diz que o sujeito está sempre presente na frase. É o que faz usar o which na frase. It rains a lot, ao invés de escrevermos só rains a lot. Porém, em questões em que claramente não há sujeito conhecido, principalmente iniciadas por what e who, não é necessário colocar o sujeito nem o verbo auxiliar. Por exemplo, what happened? Se seguirmos a estrutura certinha, seria assim, what did happen? Mas nesse caso, não é correto. E aí,
pessoal, restou alguma dúvida? Se faltou alguma dúvida, escreva aqui nos comentários, manda lá no direct do @dicas da Bia. E se teve alguma coisinha na pronúncia, volta o vídeo, assiste de novo, tá bom? Essa é mais uma aula do nosso mini curso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!